E no vídeo de hoje eu vou contar a minha história, né? Quando as pessoas elas me perguntam, né? Ah, Priscila, eu quero entender como é que foi a tua vida, eu tô passando por tal dificuldade. E aí eu vejo nas pessoas algumas dificuldades que eu já tive e como foi, né, o meu processo para me tornar funcionária pública. Eu vim de uma família muito humilde. Eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. Minha mãe, uma pessoa muito simples, trabalhou em casa de família, trabalhou sempre em trabalhos muito simples. Eu estudei sempre em escola pública, reprovei na sétima série. E a minha vida não foi fácil, né, gente? Meu pai, quando a gente faleceu, a gente ficou sem a renda dele, né? Então, a gente morava em casas que não tinha quase estrutura. Eu já morei em casa que alagou, eu já morei em casa em bairros muito ruins e daí assaltavam as casas com frequência, a gente nunca conseguia ter nada em casa. E eu estudei sempre em colégio público, que nem eu falei para vocês. Com 16 anos, que já era permitido, eu comecei a trabalhar, fazer estágio numa livraria, até para ajudar a mãe. E quando foi para a faculdade, eu comecei a fazer faculdade, fiz faculdade de administração. Era bem difícil porque eu trabalhava daí já de carteira assinada. Meu primeiro trabalho foi na TIM. Eu vendia aqueles chipzinho e o celular da TIM nos quiosques que se falam, né? E fiquei anos na TIM, depois fui para Vivo. E sempre nessa corrida de trabalhar ou sábado ou domingo. O meu primeiro emprego que eu não tive que trabalhar sábado e domingo, foi o serviço público. Eu fiquei muito tempo no comércio, tudo muito difícil, uma luta para pagar a faculdade. Me formei, né? Sou a primeira formada da família. E eu achava que eu ia vencer na vida sendo uma gerente de loja. Isso para mim era o vencer na vida, acho que era o máximo que eu conseguiria chegar, né? E eu me lembro que em 2012 eu estava numa empresa e uma amiga minha me falou assim: Ah, Priscila, vai abrir concurso do Banrisul e quem sabe tu faz e tal. E daí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: Ai, mãe, eu acho que eu vou começar a fazer concurso. E a minha mãe falou assim: Ai, minha filha, concurso é muito difícil, tu não vai conseguir passar. Porque eu lembro que um patrão meu, ele ficou anos estudando e nunca conseguiu. A filha dele tá há anos estudando e tá bem difícil. É para quem tem dinheiro, é para quem tem tempo. E a minha mãe saiu de casa muito cedo, com 13 anos de idade, e terminou o ensino médio, o ensino fundamental, na verdade, até a sétima série só. Então, eu não tinha aquele incentivo dentro de casa, porque era uma coisa que parecia muito impossível uma pessoa pobre conseguir passar em concurso público. E eu me recordo que daí eu me inscrevi no concurso do TJ lá em Santa Catarina e não fui. Não fui, comprei uma apostila de banca na época, porque era. E eu via nos ônibus as pessoas estudando para concurso com aquelas apostilas de ônibus. E daí eu sempre perguntava: tá estudando para quê? Tá estudando para tal concurso, tal. E aí eu me lembro que um amigo meu, ele passou no banco do Banrisul. E ele falou que era muito bom e tal. Só que eu via que ele estudava bastante, que era uma realidade diferente da minha, né? Que tinha tempo, que tinha. E daí eu conversei na época com uma outra amiga minha, ela falou assim: Priscila, o concurso é muito difícil, é tudo muito caro, os cursos são muito caros, é muito difícil. E daí, em 2013, eu me formei em administração e comecei a olhar concurso público, né? Daí eu ia para os vídeos no YouTube, tentava entender como é que funcionava, enfim, olhava aqueles altos salários e eu dizia, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí em 2014 começou a surgir os cursos preparatórios com mais força e já começou a surgir alguma coisa online. Daí eu lembro que eu fiz para oficial de justiça, foi meu primeiro concurso, e eu não fui tão mal, eu não passei, mas eu não fui tão mal. E só que era muito difícil. E daí eu falava, viu, é muito difícil, não vai conseguir, é complicado. E daí eu me lembro que eu fiz o de oficial de justiça e depois eu parei um tempo. Eu comecei a trabalhar na Renner. E na Renner também, de segunda a segunda, com uma folga na semana. E aí eu conseguia, pelo menos na Renner, como eu era no segundo horário, eu conseguia fazer um curso de português no sábado de manhã. Então eu fazia esse cursinho de português no sábado de manhã e trabalhava, né, das 2 às 11.
no local que eu trabalhava. E aí eu comecei a fazer alguns concursos, enfim, e não dava, fazia para vários cargos, eu não tinha uma orientação. Eu me lembro que, como eu não sabia muito sobre os editais, eu abria os raios-x dos editais que tinha, que os cursinhos passavam, para eu entender um pouco mais do que ia cair na matéria, porque nem essa orientação eu tinha. Então eu comecei assim, olhava os raios-x, e aí eu ia fazendo alguns concursos. Eu me lembro que o primeiro concurso que eu passei foi no GHC, e eu passei em 200 e pouco, mas eram muitos inscritos. Eu passei para auxiliar administrativo. Não estudei muito e passei. E aquilo foi muito bom para mim, assim, tipo, ai meu Deus, consegui. E ainda consegui um recurso. Se não fosse o recurso, eu não teria passado. E aí, em 2017, eu resolvi, de fato, não, agora eu vou parar de trabalhar, vou fazer um acordo aqui com a empresa e vou estudar. E falei pra minha mãe, eu vou começar a estudar pra concurso. E ela se apavorou, ela disse, meu Deus, Priscila, como é que tu vai te manter estudando? Não tem como. Estuda só durante teu seguro e depois tu arruma um emprego de novo e tal. E assim, eu fiquei 2017, 18 e 19 estudando e foi muito complicado, porque tinha cobrança muito em casa de voltar a trabalhar. E nesse meio tempo eu comecei a fazer alguns resumos para concurso e eu vendia aquele resumo sobre a lei orgânica e sobre o estatuto do servidor. E aqueles resuminhos que eu vendia por 5, 10 reais, nessa época eu já tinha um pouco o canal, já falava um pouquinho sobre concurso público, eu conseguia manter pelo menos as inscrições dos concursos, mas teve vários concursos que eu não tinha gasolina para ir e nem passagem de ônibus, então eu perdi muito concurso que eu consegui pagar a inscrição, mas eu não tinha, minha mãe não tinha como me ajudar a pagar, por exemplo, uma passagem para ir no concurso, não dava. E daí eu me lembro que foi muito difícil, que a minha mãe falava assim, começa a trabalhar, mesmo que seja caixa de mercado. E eu digo, mãe, mas eu fiz uma faculdade, eu estudei horrores, já trabalhei em grandes empresas, para que eu vou trabalhar de novo, assim, no mercado? Não faz sentido, sabe? Eu queria mais para mim, eu sabia que eu podia, no fundo eu sabia que eu podia. Só que daí as coisas começaram a apertar, assim, né? Porque concurso é muito caro a inscrição. Daí eu me lembro que eu fiz o redome, né, que é doação de medula, porque eu achava bonito o processo, né, de ser doador, e daí com isso eu já ganhava algumas inscrições, isso me ajudou um pouco. E aí vinha outras coisas, porque daí eu não tinha como me deslocar para as provas, era muito difícil, eu cheguei a fazer a PC Santa Catarina e fiquei por poucos pontos. E aí, depois que eu fiz a Polícia Civil de Santa Catarina, que foi em 2018, eu estudei para o Polícia Civil do Rio Grande do Sul, fui muito mal. Em 2017 eu tinha feito a SUSEP, que era algo que eu queria muito na minha vida e também não tinha dado. Só que na SUSEP eu trabalhava ainda, né? Então era, tipo, ainda tinha uma coisa segura. E ali em 2018 eu já não tinha mais nada. Eu tinha que passar porque eu não tinha como me manter, não tinha. Então eu fazia esses resumos e eu me lembro que teve uma época que eu não tinha mais como pagar cursinho. E daí eu conversei com o Marcelo Adriano da Focus e eu falei, Marcelo, tá difícil para mim estudar, eu não tenho mais condição de estudar, eu não tenho que pagar mais cursinho, eu tô estudando por conta. E ele disse assim, não, eu vou te dar uma bolsa de 1 ano. Então, e foi essa bolsa de 1 ano que eu ganhei, que daí eu comecei a fazer concurso para prefeitura. E eu me lembro quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer concurso pra prefeitura, minha mãe disse, Priscila, pra que você vai fazer concurso pra prefeitura? Pagar muito mal. E não era ela que não tinha conhecimento. E isso ocorre, né, gente? Às vezes, a gente não tem incentivo dentro de casa porque eles não têm conhecimento. E daí, essa primeira oportunidade que eu tive foi com a Focus. E vou deixar o link aqui deles, porque eu sou muito agradecida por tudo que eles fizeram por mim. E daí depois as coisas começaram a acontecer, eu comecei depois, 2020, já comecei a fazer parceria com outros cursinhos, então eu geralmente eu conseguia ali, pelo menos, preciso fazer o concurso para tal concurso, então eu tinha aquela minha assinatura da Focus e eu agregava mais algum curso, né, que eu ganhava, e assim eu fui dando um passinho de cada vez. Não foi muito fácil. Em 2019 eu passei em Sapucaia, eu fiz para 3 cargos e eu assumi um cargo de nível médio que pagava R$ 1.700. Me mudei para Sapucaia, então só dava para pagar o aluguel e mais, assim, algumas despesas. E daí, claro, daí eu tinha algumas parcerias que me ajudavam a manter os custos fixos. E daí, em 2021, as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a passar em muito concurso, 2020, 2021. E até brinquei, né, que esse ano eu já tive 3 nomeações e eu tive que recusar 2.
Eu fiz concurso em 2019, que me chamaram semana passada, e eu fiz um outro em 2019 que me chamaram em maio, que eram concursos bons, né, que era para assistente social, e agora me chamaram em Montenegro, e entre outros que já haviam me chamado, que eu tinha desistido. A colheita, ela vem, ela é demorada, eu sempre quis ser da polícia, né, recém que eu consegui passar na SUSEP, e eu passei estudando não muito, não foi muito tempo que eu estudei, eu vinha, claro, né, construindo, mas eu estudava 2 horas no máximo. Eu acordava 4 horas da manhã e estudava até umas 6h30, ia para academia e depois ia para o trabalho. E estudava todos os dias, lógico, mas pouco horário, porque eu não tinha tempo, né? E era muito difícil, assim, às vezes, as últimas semanas da prova da SUSEP, eu nem fui ver minha mãe, os últimos 20 dias, eu não conseguia, só conseguia pensar no concurso, né? Como é que eu ia fazer para de fato conseguir passar, né? E daí deu certo, fiz a primeira fase, fiz a segunda, que foi o TAF, eu fiz no dia do ciclone. E parece que a ficha não cai ainda, depois a gente faz o psicológico. E eu me lembro, assim, que eu estudei muito por revisão. Então, eu estudei pelas revisões do GRAM, pelas revisões de estratégia, as revisões da Focus. Eu fiz muito simulado. Eu tudo que tinha eu fazia. Eu investi bastante, assim, de investimento no total, assim, saúde e suplemento, enfim, para conseguir passar em todas as fases. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, que não foi fácil, não foi nada de mão beijada, foi muito trabalho, foi muitos anos de conquista. E era isso. Forte abraço.